E o ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, se tornou réu em ação por apropriação indébita. A situação bem parecida à que viveu alguns dias atrás o também ex-presidente André Sanches. A decisão de tornar o Duílio réu veio da juíza Elaine Palanielli. Importante registrar que Roberto Gavioli, ex-gerente financeiro, também passa a responder a esse processo. A acusação do Ministério Público é de que Duílio Monteiro Alves teria usado um cartão corporativo do Corinthians para despesas pessoais durante os anos de 2021 a 2023. O valor total de gastos nesse cartão de R$ 41.800. Restaurantes de luxo, hotéis e compras em lojas chiques fazem parte dessa conta de R$ 41.800. O Ministério Público pretende condenar o Duílio e exigir que ele devolva a integralidade desses valores com juros e correção monetária. Tem mais uma informação importante do Corinthians. Na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Timão vota uma ampla reforma estatutária. Entre os temas que mais importam para o torcedor está a possibilidade de direito a voto para membros do fiel torcedor na eleição para presidente do Timão. Olha só, vamos falar do nosso querido Bakayoko, né? Volante francês que, enfim, né? Fez aquela postagem, a torcida abraçou a ideia, a torcida quer, né? A Fiel TT tá pedindo, enfim, mas eu tenho informações sobre ele, tá? 31 anos, 1,85 m, fez 9 jogos na última temporada pelo PAOK, né, da Grécia, e sabe quando foi isso, né? Ele teve só 5 jogos como titular lá e 9 partidas no total. O último jogo dele foi em 11 de outubro de 2024, na derrota do PAOK para o Olympiacos. Está errada a informação, segundo meu querido Data Klaus, que ele entrou em campo em janeiro de 25. Ele foi relacionado para a partida contra o Slavia Praga, né, pela Liga Europa, mas não entrou em campo. O último jogo foi realmente em 11 de outubro de 2024. E na temporada anterior, 23-24, ele só fez 21 jogos pelo Lorient, né, da França, 15 deles como titular, e nas anteriores, menos ainda, né? A temporada 22 e 23 foram só 3 jogos pelo Milan. A temporada 21 e 22, 18 jogos pelo Milan. Então, quer dizer, faz 5 anos que ele não tem uma série boa de jogos, né? A última boa temporada dele foi 2020, 2021 pelo Napoli, quando foi emprestado pelo Chelsea da Inglaterra para jogar no time italiano. Ele fez 44 jogos, 2 gols e 2 assistências, tá? Então tá aí a informação do Bakayoko. E agora, informação do Corinthians, tá? No Corinthians me falaram que foi oferecido ao Corinthians, foi oferecido ao Atlético Mineiro. É um jogador que divide opiniões lá dentro do clube, a maioria não gosta da ideia. Não existe nenhuma negociação no departamento de futebol do Corinthians hoje com o Bakayoko, mas eu ouvi de uma fonte o seguinte, né, dentro do Corinthians, o nosso executivo de futebol adora um gringo, hein, velho? Não se surpreenda, né, se ele abrir negociações. Mas hoje, né, aqui, ó, dia 9 de março de 2026, não existe negociação pelo Bakayoko, jogador volante francês, né, que é lento, enfim, primeiro volante, e que não joga bola desde, né, de outubro, né, que a gente falou, né, outubro de 2024, né, então 11 de outubro de 2024. Comenta aqui embaixo e me fala o que você acha aí do Bakayoko. Você contrataria? Comenta aqui embaixo. Vamos embora falar muito do Corinthians. Olha só, quero começar sobre o goleiro, né? Deu uma esfriada a questão, né, de busca por goleiro, porque o Corinthians não conseguiu ainda avançar, né, em nenhuma contratação. Não vou falar que talvez esfriou não seja o termo correto, mas o Corinthians ainda ficou com a situação do Neto indefinida. O Neto quer jogar no Corinthians, né, goleiro do Botafogo, mas o salário dele de R$700 mil por mês dificulta a transação. O Corinthians fez uma proposta para o Botafogo pagar grande parte do salário dele. O Botafogo ainda, né, não deu um retorno para o Corinthians, ou não aceitou, né, por enquanto, a proposta do Corinthians, e segue dessa forma. No caso do João Paulo, entrei em contato hoje com o presidente Marcelo Teixeira para saber se o Corinthians tinha entrado em contato com o Santos, porque saiu uma informação de um jornalista que cobre o Santos, acho que é Felipe o nome dele, e ele disse que o Corinthians estava na parada aí querendo o João Paulo. Não houve contato, segundo o Marcelo Teixeira, que até me orientou a falar com o Alexandre Matos. Falou, de minha parte, ninguém me procurou, né? Fala com o Alexandre. Falei com o Alexandre Matos também, ninguém procurou o Alexandre Matos.
Então o Corinthians tem o interesse no João Paulo, mas não fez a procura porque o Corinthians sabe que é difícil, ele está emprestado ao Grupo City. Até falei com uma fonte dentro do Corinthians, o Corinthians não vai pagar para liberar jogador nenhum, né? Então teria que quebrar um empréstimo lá com o Grupo City que vai até o meio do ano, né? Ele está no Bahia, para, né, voltar para o Santos para fechar com o Corinthians. Então é uma transação muito complicada, o Corinthians não quis nem perder tempo. O Corinthians consultou a situação do Arcanjo até agora, o Jordi é um jogador que o Corinthians também se agrada, mas precisaria também pagar uma quantia para tirá-lo de lá. Enfim, o João Ricardo, todo mundo já sabe o que aconteceu, e o Neto, essa questão de grana, tá? Então o Corinthians enfrentando aí dificuldades, mas não desistiu ainda de contratar um goleiro para ser o reserva imediato do Hugo Souza, tá? De preferência um goleiro experiente que possa já assumir o gol quando o Hugo, por exemplo, não estiver disponível. Enquanto isso, vamos com uma apuração exclusiva de um tal de Samir Carvalho. Conhece ele, Alicia? O Samir Carvalho. Olha, já ouvi falar. Já ouvi falar. Exatamente, porque a grande expectativa é pela estreia do Linga. Quando vem essa estreia, Samir Carvalho? Nos conte. Tá bem ele nos treinamentos, né? O Jesse Lingard fez o primeiro treinamento, Diego, com bola e com os demais companheiros neste domingo no CT Joaquim Grava e se destacou, né? Jogou por dentro, né? Até para o torcedor corintiano entender porque qual vai ser a posição de Jesse Lingard. É claro que é muito cedo para falar sobre isso, mas ele treinou por dentro, mostrou intensidade, coisa que é muito importante, né, no futebol. Pisou na área em vários momentos também, né, para finalizar. Mostrou que tá leve, né? Ele tá bem fisicamente, correu bastante. Enfim, chamou atenção de forma muito positiva o Jesse Lingard no primeiro treino dele com bola, com a camisa do Corinthians. Em relação à estreia, vai depender da documentação dele. Alguns documentos vão chegar nesta terça-feira. Ele esqueceu alguns, né, nessa questão aí de regularizar o seu CPF. Regularizar não, né? O Tirar visto, né? realmente o O seu visto de CPF trabalho, aqui. né? O CPF e o visto, né? Para tirar o visto, você tem que ter o CPF aqui no Brasil. Então, faltaram alguns documentos, esses documentos estão chegando nesta terça-feira, e o que me falaram é o seguinte: ele pode ser registrado depois da chegada dos documentos em horas, mas também pode demorar uns 2 dias. Então, a estreia dele contra o Coritiba na quarta-feira ainda é incerta. Mas se depender dele, Diego, ele quer estrear, ele se sente bem e pronto para estar à disposição do técnico Dorival Júnior, o nosso querido Jesse Lingard. Jesse Lingard. E aí, Alice, expectativas? Olha, Diego, a gente não sabe, falamos aqui um pouco sobre isso. Eu estou determinada a chamar ele de Gessé, como você chamou ele um dia aqui essa semana. Eu quero aportuguesar o nome de todo mundo. Gessé linguarudo. Né? Ele que lute. Tá aprendendo a falar português, então ele que lute. Ele tava 2 anos aí no futebol na Ásia, a gente não tem uma real noção da qualidade do futebol dele nesse momento e como ele vai se adaptar à realidade do futebol brasileiro, que tem um gramado diferente, né, calendário completamente diferente, clima, arbitragem, tem todo um cenário que para ele é novo. Eu tenho certeza que o Memphis está tentando, né, já dar uma brifada nele do que ele vai encontrar, mas a gente só vai saber na prática. Assim, pela experiência que ele tem, pela bagagem, pela rodagem dele, pode agregar muito ao elenco, mas num elenco que também não tem muito de onde tirar, né? Que tem poucos jogadores diferenciados. Se ele conseguir oferecer essa qualidade com essa bagagem que ele tem, pode ajudar a ser um outro pilar de sustentação ali, especialmente considerando que a cabeça do Memphis está na Copa do Mundo, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.